Amém, amém. Obrigado, gente. Tome seu lugar aí. Amém. Aleluia. Faça esse retorno aqui para tirar esse. Epa. Alô. 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 Pode tirar um pouquinho, um cabelinho aí. Isso. Vai chegar. Vamos limpar. Alô. Amém. Glória a Jesus. Tem jovem feliz aí? Aleluia. Eita. Nosso coração está muito alegre, porque esse congresso não, gente, conferência, não pode mais falar congresso, cara, eles proíbem aqui. Ô, gente, eu sou do tempo, ó, rapaz, esse negócio aqui é esquisito, hein? O ouvido do pastor é estranho, vocês sabem disso, né? Então eu sou daquele tempo que, por exemplo, lá em casa tem uma área lá em casa, atrás, que eu chamo de quiosque. Mas o garoto que foi fazer um negócio lá pra gente, um projetinho, ele fala que é área gourmet. Área gourmet. Aí esse dia eu estava também no shopping, aí eu falei para os irmãos, vamos pôr um picolé? Aí eu fui lá onde era o picolé, mas não era o picolé, era a paleta. Aí eu fui na hamburgueria também, aí eu olhei o cardápio. Aí eu perguntei para o moço, posso escolher a carne? Aí ele falou assim, só pode escolher a proteína. Aí eu falei, rapaz, o troço está ficando chato, cara. Nossa, mas é muito chato esse negócio, né? Mas é esse tempo, e é o seu tempo, você que está aqui hoje, você está vivendo esse tempo, é que os mais antigos acham que é estranho, e os mais novos estão aí para enfrentar e conquistar em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para cumprir esse ID, e a gente tem que compreender o que é a dimensão do nosso ID como igreja, e você então está aí entrando nesse tempo aí de IA, tempo de internet, essa coisa toda que está acontecendo. Como é que a gente vive, como é que a gente cumpre o ID? Me foi dada a missão de falar sobre esse D do ID aí. Antes de qualquer coisa, eu quero aqui dar as boas-vindas para o pastor Ronei, pastora Sara, pastora Sara, o Elbert, bonitão. Cadê os outros meninos? Então, Amós e Taione. Vamos dar um aplauso para eles, gente. Sejam bem-vindos. Pegaram a estrada. Mandar um abraço lá para o apóstolo, que fala por ele que eu sou fã dele, tá bom? O cara é Jedi. Então é isso aí. Ele é da minha geração, cara. Ele toca baixo também, né? É músico? Cara, é isso aí. Então é isso, cara, que tempo, é um tempo propício para a gente falar disso. E eu quero ler um texto para dar uma base, para dar assim, tipo um norte. Coloca aí Efésios 2, capítulo, versículo 10. Efésios 2 é aquela que os antigos chamam de perícope, os pregadores antigos chamam de perícope, quer dizer, é um pensamento, que tem que ser um pensamento completo, mas eu não vou falar desse pensamento completo, eu vou falar sobre algo que está na base da nossa doutrina da salvação. Presta atenção nisso agora aqui. Se você ler o verso 8, Paulo diz assim, ele diz que a nossa salvação não vem por obras. Ele diz que a salvação é pela fé. Diga de novo, a salvação é pela fé. E diz também que nós fomos ressuscitados com Cristo, lá no versículo 6. Ele vem falando isso. Ele diz lá que nós andávamos em desobediência. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, até que, então, pela fé, nós conhecemos a graça de Jesus. E vai desenvolvendo. Quando chega no verso 10, olha o que ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para quê, minha juventude querida? Fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Diga comigo, para as boas obras. Então diga para quem está do seu lado, atrás, da direita, na frente, fala assim: eu quero te falar uma verdade.
Porque Bíblia é assim, Bíblia é verdade absoluta. Diga assim, uma verdade. Você foi criado para as boas obras de Jesus, as boas obras do Evangelho, as boas obras de Deus, as boas obras. Por isso que Paulo também fala lá em Timóteo, né? Lá ele diz assim, que combati o bom combate. Então, com Paulo, interessante, é o cara que pensa num cara que sofreu, pensa num cara que padeceu, mas quando ele abria a boca para falar de tudo que vinha de Deus, ele falava que era bom. E eu e você estamos reclamando às vezes porque, sei lá, porque você foi no barbeiro, como no meu caso, chega em casa e reclama que o cara não cortou do meu jeito. Você reclama também do salão que você foi, não foi do seu jeito. Você reclama da temperatura, você reclama que o sol está quente, você reclama do dia que está frio, você reclama de tudo. E Paulo, por isso que ele é o apóstolo dos gentios. Metade do Novo Testamento foi escrito por esse cara. E tudo que vem do céu, ele tem uma classificação. Ele diz que é bom. Bom. Então você já sabe que você foi criado para as boas obras de Deus. O homem natural, ele é diferente do homem espiritual. Na perspectiva do homem natural, destino, Cristino, sempre está onde? Está no amanhã. Na visão do homem natural, eu digo do mundo, destino se refere a um lugar que eu vou chegar. Então eu cheguei no meu destino. Então eu vim de Niterói, estou morando lá agora, aí vim, peguei a estrada, aí vim para Rio Bonito, cheguei no meu destino. Na visão do homem espiritual, que no caso somos nós somos crentes, salvos, lembra lá dos versos anteriores? Nós fomos ressuscitados com Cristo, fomos, está lá no pretérito. Paulo está dizendo o seguinte: já foi feito, você já está ressuscitado com Cristo. Por isso então, podemos chegar à conclusão que destino para o salvo, para o crente, aquele que se converteu, não se refere mais a um lugar, mas agora o destino para nós se refere a uma condição, a condição de salvo, a condição daquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então para mim agora não, ao meu destino é chegar no céu. Não, meu irmão, o céu para nós é o nosso prêmio, lá é o nosso prêmio, mas nós fomos destinados para as boas obras. Diga comigo, eu fui destinado para as boas obras. É como esse teclado aqui, cara, ele tem uma destinação. A destinação dele é, na mão do nosso pastor querido, é o que? É ser um instrumento nas mãos de Deus. Aqui para nós, vimos aqui, ele foi um instrumento nas mãos do pastor. É como essa guitarra, é como essa bateria. Eles têm um destino, o destino deles é servir a quem toca o instrumento. Eu posso ver aqui e ouvir um amém depois que eu falar isso? Meu irmão, você tem um destino, e o seu destino é como um instrumento desse. O seu destino é ser usado pelo Espírito Santo, ser usado e usada pelo Senhor. Então, você quando está lá no Waze, por exemplo, você nos carros aí, você pega Uber, a gente bota no carro, quando você chega no destino, o que você escuta? Sai uma gravação ali, no meu celular, sai uma voz de uma moça. Ela fala assim, quando você chegou, aí tem a bandeirinha, a setinha em cima da bandeira, aí vem aquela vozinha do além que fala assim: você chegou no seu destino. Eu tenho uma notícia para você, salvo e salvo do Senhor. O seu destino não é um lugar. Você, quando recebeu Jesus no seu coração, no mundo espiritual, meu irmão, o Waze celestial foi ligado, e abre os seus ouvidos para ouvir: varão, varoa, abençoado, abençoada, dá um sorrisão aí, porque você acaba de chegar no seu destino. Qual é o meu destino? O meu destino é ser um salvo, lavado, remido do Senhor, e servir a Ele, fazendo as boas obras. Esse é meu destino. Se você ver lá na placa, lá na lápide da sepultura de Billy Graham,
tem algo muito bacana lá. Aliás, Billy Graham é fora da curva demais, né? O que está escrito lá na lápide dele? Billy Graham, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Mais nada, só isso. O cara gastou a vida dele inteira fazendo uma coisa: pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Billy Graham, agora ele está nas mansões celestiais, mas ele entendeu há muito tempo que lá é o que? É o meu descanso, é o nosso prêmio, não é o meu destino. O meu destino é servir ao Senhor enquanto estou aonde? Estou aqui. Porque se não fosse assim, então para que Paulo falaria que nós fomos ressuscitados por Cristo, que nós agora somos uma nova criatura, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E isso tem um propósito. Tudo que é novo na nossa vida, existe um propósito. Eu quero pedir para colocar aqui um vídeo, um trailer, de um filme que eu já vi, acho que umas 3, 4, 5 vezes, que é para mim para mim está nos top 5, né? É esse aí que vai passar o trailer, O Último Samurai também, com Tom Cruise, que também é espetacular, que eu gosto. Top Gun também é bom demais. E tem outros que eu poderia falar. Avatar também é muito bom. Avatar é bom. Coloca aí. Esse aí é do original. Só um pedacinho. Apaga aqui para ficar melhor. É isso. Olha só, gente. Who is he? I'm required to kill, so I kill. Tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Win the crowd, and you'll win your freedom. Are you not entertained? Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. I will give them something they've never seen before. Am I not merciful? What we do in life echoes in eternity. O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Você deve estar se perguntando assim, por que o pastor colocou essa versão em inglês? Porque, cara, a minha geração, ela ainda tem uma desculpa. Sabe por quê? Porque seus pais e seus avós, assim como eu lá no início, sabe aquela geração que começava a trabalhar com 10 anos de idade, 15 anos? Isso acabou. Sabe aquela geração dos seus avós, que era só trabalhar, as mãos calejadas? Acabou. Hoje, vocês, ninguém que está dentro desse santuário aqui, tem desculpa para não estar falando mais um idioma do que o português. Todos vocês têm que aprender. Estou certo, pastor? Tem que aprender. Você tem que aprender. Tem que aprender. Por quê? Porque muitas portas vão se abrir, mas isto também vai corroborar para você fazer as boas obras do Senhor nessa terra. Porque senão, daqui a pouco a IA está pegando o seu lugar. Porque ela não fala só um idioma, ela fala todos os idiomas da terra. Então, cara, você tem que ser um Jedi para cumprir a sua missão e fazer essas boas obras. Quem entendeu, diga amém. Então, quando você sair daqui dessa conferência, cara, você vai se virar, você vai botar um aplicativo, você vai fazer um grupo da igreja só de inglês, você vai fazer um GC da igreja, só vai falar em inglês, tudo vai ser em inglês, tudo, vai ter um culto em inglês, daqui a pouco vai ter em espanhol, vai ter em mandarim, vai ter, é assim. Essa juventude é uma juventude, meu irmão, eu estou muito empolgado. Pastor, terça-feira, aconteceu na UFRJ, vocês sabem que as universidades, está acontecendo um negócio diferente nas universidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Universidade, você sabe que é um lugar difícil, se tornou difícil. Eu sou do tempo que a gente tinha grupo musical e a gente tocava nas escolas, isso na década de 80.
as escolas se abriam. Hoje ninguém abre mais nada para receber mensagem evangelística nesses lugares. Terça-feira, agora dessa semana, aliás, no mês passado, proibiram os alunos de fazer culto, aqueles cultinhos de célula nas universidades. Acabou, não pode mais, aquilo, o Estado é laico, aquela história que você já sabe. Sabe o que aconteceu terça-feira, cara? A juventude da UFRJ começou a passar mensagem uns para os outros, a gente não sabe como é que isso acontece. Terça-feira estavam milhares de jovens lá na UFRJ, meu irmão, sentando no sarrafo, louvando a Deus, cantando louvores, pregando, sem microfone, sem nada, com essas coisas de galão assim, bota um caixote, vai em cima. Centenas de jovens aceitaram a Jesus como Salvador. Centenas. É nisso que eu acredito. Esse é o meu destino. Esse é o seu destino. Fechou uma porta, meu irmão, a gente vai e entra em outra. Proibiu a gente aqui, a gente vai por ali. Nós somos esse povo estranho, nós somos esse povo diferente que ninguém entende. Quem que vai entender a cabeça de um jovem crente? O mundo fala que é de um jeito, aí o jovem crente, ele está lá falando, mas cara, você é muito estranho, muito diferente. Por quê? Porque no nosso coração, gente, a gente funciona em outra frequência. Esse filme fala de um general que virou escravo, esse escravo virou gladiador, e esse gladiador derrubou o Império de Roma. Um tirano, um imperador, muito bonito o filme. E nele eu consigo ver o nosso destino. Quando o imperador pergunta ele na arena assim, qual é o seu nome? Ele não fala, eu me chamo Máximos, ele vai falar bem depois lá. Mas ele fala assim, eu sou apenas um gladiador. É isso que ele diz. E a arena, ela é exatamente o cenário da onde o crente, aonde o jovem crente, ele cumpre o seu destino. Então, esse tema de hoje, eu quero dar esse tema, achei até que é tema de filme, a arena do destino. Seja bem-vindo. O êxito dizendo para você, você chegou na arena do destino. Você não vem nesse culto hoje aqui, nessa conferência, somente também para ver os amigos, para fazer novas amizades, louvar a Deus, que eu amo demais, mas também para alinhar os nossos passos. Não é só te ativar, mas é situar você, para você entender aonde que você está, para você parar com essa crise. Ai meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Com quem que eu caso? Qual vai ser a minha profissão? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, casar é importante, profissão é importante, falar outro idioma é importante, mas o mais importante é você saber quem você é nessa bendita terra. Você é um gladiador, uma gladiadora de Deus. Você está numa arena. O mundo é uma arena, onde nós temos a plateia, nós temos as feras e nós temos o gladiador. Você tem que escolher quem que você quer ser, cara. Quem que você é na arena do destino? Porque você já sabe que seu destino não é o céu. O céu é a sua morada. O céu é o seu descanso. O céu é a nossa casa. É o nosso prêmio. É o nosso galardão maior. Será que eu tenho sido a plateia na arena do destino? Que estou vendo lá a coisa acontecer, mas eu estou aonde? Eu estou só de espectador. Estou vendo os irmãos cumprindo o ID, batalhando, pegando estrada. Estou vendo os missionários nos campos. Estou vendo a coisa acontecer. E aonde que eu estou? Estou na plateia. E alguns ainda até dizem, não, mas eu paguei a entrada. Por isso que eu entendo que nesse ambiente de igreja, a gente tem aqueles que são próximos, que são os discípulos, e tem aqueles que são membros da igreja. Você está no hall de membro da igreja, está lá o seu nome. Você é até contribuinte, mas é diferente de ser um discípulo. Porque um membro de igreja,
ele para tudo acontecer. O discípulo, ele faz acontecer. É diferente, irmão. O membro da igreja, ele quer olhar tudo de longe. O discípulo, ele não se contenta, ele já chega num lugar, ele já quer consertar as coisas, ele já quer, sabe, ele quer dar um jeito. Isso é a sina de um gladiador do Senhor. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso. Por quê? Porque talvez você entenda que o seu destino está no amanhã, é no meu casamento, aí tu esquece isso, cara. Seu destino é o hoje, é o aqui e agora. É nesse instante. É nisso que você precisa compreender nessa tarde de hoje. Eu, às vezes, falo, meu Deus, eu não posso ser um pastor de plateia. Senhor, dá-me força, dá disposição para poder estar na arena, porque é lá que a gente joga o jogo, é lá onde eu cumpro o meu destino. Eu posso escolher também ser a fera, é aquele jovem que na sua casa, ou na sua seara, que é o seu campo missionário, ao invés de ser a solução, está sendo o... Vamos parar com esse negócio de pai e mãe chegar aqui e falar, pastor, não estou aguentando com minha filha, não estou aguentando com meu pai, vai ser ao contrário. Agora eles vão falar, não sei o que aconteceu, que a minha filha agora está pregando até para poste, passa no poste, está evangelizando. Vai chegar lá ao contrário, meu filho não quer nada, as pernas cabeludas, não trabalha, não quer estudar, acabou isso agora, acabou. Pastor, o que aconteceu? Já quer se matricular no curso de inglês, não sei o que aconteceu com a conferência, agora está procurando trabalho, já se matriculou na faculdade, está querendo não sei o quê, por quê? Porque quando você chegar lá, você vai ser um gladiador de Deus, você vai ser um pregoeiro do Evangelho de Cristo, você vai ser uma bomba atômica oculta, ninguém sabe, mas quando você chegar lá naquela classe, sabe, cheio de mundo, cheio de valores mundanos, cheio de diabo, aí de repente a bomba atômica aparece ali, mas eu estou falando por bem. Você vai ser aquela pessoa que vai aconselhar, você vai ser a pessoa que vai orar, você vai ser a pessoa que vai falar de Jesus naquele lugar, porque a gente acha que a gente só prega Jesus aqui, mas a gente prega Jesus aonde? Em todos os lugares. Isso é ser um gladiador do Senhor. A nossa arena é o mundo. Quando a gente sai daqui da conferência, irmãos, é o mundo esperando a gente ali, ó. O diabo está na próxima esquina. Jovem, você estava ali na conferência da igreja, né? Tá bom, agora eu quero ver até onde vai isso tudo que você ouviu. Eu quero ver essa historinha agora aí de você, arena do destino, gladiador, vem cá que eu vou te mostrar o que é o negócio. Aí o que você vai falar? Você vai lançar logo um pastor Jaqueline, está amarrado em nome de Jesus, e acabou. E você vai partir para dentro. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Eu não sou plateia, cara. Eu não vim ao mundo para ser plateia. Eu tenho, pastora, convicção de que eu não vim a esse mundo a passeio. Eu não vim para ser plateia. Eu não vim para perder tempo com gente que não quer nada. Prego o Evangelho. Você prega o Evangelho? Então olha só, o caminho é lá, o caminho é a cruz, o caminho é Jesus Cristo, vamos embora. Não, fica aqui nada, cara. Quem quer o Evangelho, quem quer mudar de vida, tem que aprender uma coisa, tem que olhar a direção da cruz e eu vou caminhando para ela, e acabou. É por isso, meu irmão, que Evangelho, mudança de vida, é uma decisão. E quando a gente decide, aceitei a Cristo, você aceitou a Cristo? Então saiba que a partir de hoje, o GPS está dizendo para você, agora você chegou no seu destino. Mas agora, é agora, cara, quando você for para casa. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com André, foi assim com Felipe, foi assim com todo mundo. Eu posso chamar de meninos. Alguns ali dos apóstolos eram mais novos do que vocês que estão aqui. Alguns dizem que João tinha ali entre 15 e 18 anos, quando estava andando com Jesus. Impressionante isso. E hoje, o que a gente ouve falar, Caleb? Dos adolescentes. Mas os adolescentes é só problema. Para o adolescente agora você não pode falar nada, que começa a dar crise de ansiedade, começa a dar chimilique. Parou isso aí em nome de Jesus. Então tudo cortando o braço, cortando isso, vai cortar nada. Agora você mandar fogo para cima do diabo em nome de Jesus. Que negócio é esse, cara? E a gente sabe que tem que tratar, mas às vezes a gente acha que tem que tratar só por fora. Não,
Jesus, ele trata de dentro para fora. Porque agora você sabe quem você é, aonde que você está, cara. Se você é uma nova criatura, sabe? Esse governo da minha vida agora é do Espírito Santo. Ele te conhece por fora, ele te conhece por dentro, ele conhece tudo sobre você. E é esse que está aqui hoje para te posicionar, para te identificar como filho e filha de Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Ele não te chamaria para esta guerra, para esta arena, para que você morresse nela. Pode ter certeza disso. Pergunta os pais aqui se colocaria um filho numa situação de vulnerabilidade. Ninguém é louco. Por isso que a arena, quando a gente está e a gente está com Deus, pode ter certeza, você está muito bem acompanhado. Quem é você? Você é a plateia? Você vai ficar de longe, só vendo os outros fazerem acontecer, e você é quem? Não, você a partir de agora, você também vai fazer acontecer. Você é aquele que está ali para quê? Para morder seus pais, seus pastores, seus líderes da igreja, ser rebelde, é como uma fera. Ih, rapaz, minha filha hoje acordou, não pode nem falar nada, meu filho nem pode, que negócio é esse? Meu filho, eu sou do tempo, pastores, eu sou do tempo que ainda, pai e mãe, quando olhava, a gente já sabia tudo, não precisava falar nada, já olhava assim, e então, a gente conversa quando chegar em casa, aí é fogo, né? Que negócio é esse? Não, cara, hoje você sabe quem você é, você sabe exatamente aonde que você está, você chegou no seu destino. Você é um gladiador mesmo? Você é um gladiador? É. Então, cara, se você é um gladiador, você tem que se comportar como um gladiador. Gladiador não é aquele que fala muito. Você pode ver, nenhum deles fala muito. Aliás, esse filme, você vai ver, ele é muito calado durante o filme todo. Mas quando fala, cara, fala de forma certeira. Ele fala certeiro. Não é aquela pessoa que fica jogando conversa fora. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente cumpre o ID, Billy Graham falava o seguinte: pregue o Evangelho, e se necessário for, faça isso com palavras. Que bonito, né, gente? Então, como é que eu posso ser um gladiador, cara? Como é que eu posso cumprir esse ID? Indo para a África? Pode. Indo para o Japão? Pode ser. Para o Oriente Médio? Pode também. Mas a Bíblia nos orienta que o nosso ID, que é o indo por onde eu for, no trabalho, né, na escola, repartição pública, na igreja, qualquer lugar, indo, então eu farei discípulos, pregarei o Evangelho, aonde eu for. Existe um movimento no Brasil que são das esferas, os irmãos devem ter ouvido falar. O Theo Hayashi, ele fala muito disso. É de nós termos a consciência de que o ID de Jesus, ele precisa ir além das portas da igreja. Existem esferas, alguns chamam de montanhas, é um movimento americano que diz o seguinte: existem lugares, existem esferas, existem montanhas que nós precisamos escalar. Por que que o esporte está na mão de ímpio? Por que que a educação está na mão de ímpio? Por quê? A gente começa, por que que às vezes a política está na mão de ímpio? Por que que o judiciário, por que essas montanhas, você olha lá, por que que tem tanto crente dentro das igrejas e nesses lugares tem tão pouco? Sabe por quê? Porque a gente ainda acredita que o ID é a gente sempre sair daqui para ir para outro lugar. Não, o nosso ID agora, você vai para onde? Amanhã o quê? Eu vou para a barbearia? Eu vou cumprir o ID de Jesus. Eu vou cumprir o ID de Jesus. Amanhã eu vou para onde? Eu vou na oficina, vou cumprir o ID de Jesus. Amanhã eu vou no hospital, vou cumprir o ID de Jesus. Acabou, cara. Aonde você tiver uma oportunidade, você vai cumprir o ID de Jesus. Esse é o meu destino. Eu não vou esperar chegar em algum lugar para chegar lá tipo assim, meu Deus, cheguei, olha onde você chegou. Não, cara,
quando eu me converti aos 9 anos de idade, aliás, eu nem sabia muito o que eu estava fazendo, porque eu fui daquela geração que, com a minha mãe, minhas irmãs maiorzinhas do que eu com 9 anos, chegamos no culto. O pastor fez o apelo, e fez o apelo assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. Minha mãe foi, e foi os 3 patinhos atrás da patinha, e fomos nós lá. Aquele dia eu aceitei Jesus, cara, e acabou. De lá para cá, eu fui entendendo o que é essa vida com Jesus. Eu fui ali escolhendo aonde que eu queria estar, e chegou um momento, meus pastores, meus jovens amados, que eu tive que fazer outra escolha, se eu queria estar na plateia, ou se eu queria ser um gladiador. Você já sabe o que eu escolhi. Sair da plateia, cara. Lugar de plateia é fácil, paga a entrada, vai se divertir. Igreja não é lugar para você se divertir. Igreja é lugar para você vir e cumprir um propósito. Igreja não é lugar para você frequentar. Igreja é lugar para você pertencer. Eu vou à igreja. Não, eu não vou à igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Quando a gente começa a virar essas chaves na nossa cabeça, a gente vai entender muita coisa, inclusive sobre o ID de Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém até agora. Você entendeu? Então a primeira pergunta que você tem que fazer na arena do destino é: quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou a plateia? Eu sou essas feras, rebeldes, desobedientes, gente que só dá problema, só BO, é BO, 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 para tudo que é lugar. Não, acabou o negócio de BO. Você não vai dar nada de negócio de BO mais, cara. Você agora é só bênção em nome de Jesus. Eu tenho um amigo, ele era surfista. Tem um tempo que eu não vejo. Aí, ele era o cara mais rebelde da família dele. Fumava. O apelido dele no Alcântara era Chacrinha. Chacrinha. Ele era o mais cheirador de pó que eu conheci. Cheirava muito. Pensa num cara aloprado. Era aquele cara. Família dele não queria nem ele por perto. O pai dele adoeceu. Ele amava muito o pai, mas ele era um cara muito rebelde. E o pai dele morreu. E ele contando isso para mim, ele falou: quer ver? Me bateu um desespero. Ele estava contando o dia que ele se converteu. O dia que ele se converteu, o pai dele era crente, pregava o evangelho para ele, e ele nunca se convertia. E quando o pai dele morreu, ele bateu um desespero nele, porque ele falou: cara, eu sou a ovelha perdida, eu sou o cara mais problema, eu só dei desgosto para o meu pai. Aí estava lá todo mundo em volta da sepultura. Aí quando baixaram assim, você sabe que baixa o caixão, né? Aí então ele pediu para uma atenção. Ele é assim, ele é bem acelerado, cara, até hoje. Aí ele desceu dentro da sepultura, desceu na sepultura e falou assim: 1 minuto de atenção. Eu quero dizer, o nome dele é Rony, qual é o seu nome? O nome dele é Rony. Ele falou assim: eu quero dizer que o Rony que vocês conheciam morreu, está sendo enterrado junto com meu pai hoje. A partir desse dia, um novo Rony nasce nesse lugar. O novo Rony nasce para pregar o evangelho, para ser o orgulho que o meu pai não viu eu ser. Daqui para frente, eu serei o orgulho da minha família. Cara, eu conheço esse cara até hoje. Ele se tornou evangelista. Cara, prega o evangelho, amigo. Até para cachorro que está passando, ele prega o evangelho. Todo lugar. Nós viajamos para os Estados Unidos. Aonde a gente ia, o cara pregava. Aonde ia, pregava. Ele contava da história dele. Se tinha um cara estava lhe servindo um café, ele queria pregar. Fome de pregar. Sabe o que ele descobriu? O destino dele. Ele descobriu o destino dele a partir de quando? Quando ele entregou a vida dele para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, cara, esquece, você estragou para o mundo. Se tem alguém que está longe da igreja, desviado de evangelho, aquelas coisas, eu tenho uma notícia para te dar: você nunca será feliz no mundo. Não estou lançando palavras de maldição, não, eu estou falando uma constatação. Estou, pastor, há décadas, me converti muito novinho, nunca vi na minha vida um afastado de igreja feliz. Pode estar lá, cara, não sei o que, no mundo, pode estar cheirando, pode estar fumando, pode estar não sei o que, não adianta.
é só ouvir um hino, bota o hino da Cassiane, bota o hino aqui do projeto, começa a chorar. Você já viu isso? É assim que funciona. Tem jeito, cara. A sua sina é lutar o evangelho de Jesus na arena do destino, cara. A sua identidade é ser um gladiador do Senhor. Qual é a primeira pergunta, então? Quem sou eu? Qual é a primeira pergunta, então? Quem sou eu? Segunda, quais habilidades, então, eu estou usando na arena do destino? Você sabe que o gladiador usa espada, usa correntes, eles usam machados, eles usam, cara, N armas. Mas saiba, cada um usa a arma que lhe cai melhor. Qual é a minha habilidade? Deixa eu te falar algo. Eu ouvi um cara, ele é bem mais novo do que eu, e eu tenho feito uma coisa, pastores, que nesse tempo da minha vida, eu gosto de andar com os mais velhos, mas eu confesso, eu sempre tive dificuldade de andar com os muito velhos, por causa do mindset, né? E eu gosto muito de ouvir os jovens, eu gosto muito de ouvir o jovem, cara, gosto de ouvir o que ele tem. Esse cara, essa semana, eu fui ouvir um cara que fala de um tema que eu não domino nada, sabe, nada, não consigo dominar, cara. Quando fala negócio de digital, essas coisas todas, eu falo, meu Deus, que nó, esse negócio de link, cara, que entra no link, pô, mas entra no link, nuvem pra mim, cara, vem chuva, pô, aí eu fui ver o cara que ele é o bam no Brasil de design pessoal, é o cara que cuidou do Edson Nunes, que cuidou do Dave Leonardo, que não sei o que, o cara vendeu agora numa empresa dele 200 milhões de reais, fez como é que chama, é um unicórnio, eu nem sabia o que era unicórnio, sabe o que é unicórnio? Porque antigamente, pastor, a gente para ficar rico, a gente tinha que trabalhar 30, 50 anos, cara. O pessoal mais velho, você pega, esse coroa é rico, o dono da lancha, né? Esse coroa é rico. Hoje não, cara, tem garoto de 20 anos que é rico. Porque ele fez um troço, ele fez não fez loja, não fez empresa, fez um negócio que a gente não vê, ninguém consegue pegar nada, não dá um emprego e depois vende para não sei quantos milhões. É esse cara. E esse cara falou uma coisa lá, falou assim, ó, cara, vou falar só uma frasezinha dele, ele falou assim, ó, fortaleça o que você já é forte e você será imbatível. Putz, cara. Aí eu falei assim, pô, não estou acreditando que eu estou ouvindo esse cara falar uma coisa que eu precisava ouvir de novo. Acho que está acabando a pilha, hein? Aí, por quê? O que ele queria dizer? Às vezes você quer cumprir o seu destino, você está no destino, mas sabe o que você está? Você está igual Davi quando Saul quis botar aquela armadura e falou, cara, bota essa armadura lá no menino, porque com essa armadura aqui ele vai dar show. O que aconteceu? Davi colocou a armadura, tentou andar, não conseguiu e pediu, por favor, tire essa armadura, porque o meu negócio, meu filho, pô, acho que o negócio de Davi era andar pelado, porque ele dançou nu, né, lá, né? Ele gostava de ficar à vontade, cara. O negócio dele era ser Jedi à vontade. Cara, como é que ele derrubou o gigante? Ele era um expert em funda. Às vezes eu e você, nós queremos cumprir o nosso destino, querendo usar a arma que o irmão está usando. A gente quer fazer aquilo que os outros estão fazendo. Às vezes a gente quer crescer a igreja no método que o outro está fazendo. Às vezes eu quero cumprir meu ministério querendo saber o que o outro está fazendo de melhor. Às vezes você está querendo cumprir o seu propósito de vida, preocupado, sabe, e olhando para o outro, e isso é dramático. Por quê? Porque quando você olha um cara desse, meu amigo, com uma espada na mão, você fala assim, cara, eu sou um Zé Ninguém, cara. Esse cara é muito top. Só que eu tenho uma notícia para te dar, cara. Não tem um ser humano, um filho de Deus nessa terra, que Deus não deu dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos. Você tem um dom e talento. Talvez o que precise é você primeiro acreditar nisso, cara, que você tem esse dom e esse talento. Porque senão você vai ficar sofrendo, se autopunindo, dizendo, eu não sou ninguém, eu sou inferior, olha lá a fulana, ela é top, pô, ela canta, eu não vou nem cantar, porque, eu não vou nem pregar, eu não vou nem fazer isso, eu não vou nem tentar esse concurso, porque eu nunca vou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você.
Deus nunca erra. Nunca erra. O dia que seus pais te fizeram, eu quero acreditar que foi um momento de amor. Amém? Esse amém é muito... eu quero acreditar que quando meus pais fizeram, cara, foi um rala e rola de amor, cara. Porque eu vim no mundo... Não, cara, tem que ser no momento, cara, que foi daquele que solta fogos. E, então, amigo, eu vim num dia todo especial. Eu vim num dia especial, cara. Eu não sou um acidente dos meus pais. Mesmo que alguém te falou que não queria você, não planejei. Você sabe que eu nem te planejei, cara. Isso é história do inimigo. Quando seus pais te fizeram, cara, na eternidade já estava tudo preparado para você vir ao mundo. Então Deus não erra. Eu falo isso para todo mundo, cara. Deus não erra. Se eu estou aqui, é por pura vontade de Deus. Vontade de que você esteja nesse mundo, nessa igreja, ouvindo essa palavra, situando você, reposicionando você no seu destino, para você não ser mais um enganado, achando que, você tem que ser igual a fulano, eu tenho que ser igual ao outro. Cara, eu leio muita coisa, eu vejo, eu estou fissurado por personalidades assim, de pregadores. Falo, cara, uau, esses caras são muito grandes, mas eu sei de uma coisa, cara. Se Deus me chamou, é porque Deus viu alguma coisa em mim, que às vezes eu mesmo não vejo, mas Ele viu. Só me coube falar uma palavra, que eu vou desafiar você logo mais de você falar. Eu disse sim. Sim para ele. Meu filho, vem, larga o palco, vem para o púlpito. Meu filho, larga esse negócio de empresa, agora você vai ser pastor de igreja. Meu filho, vem para cá. Eu entendi quando eu disse o sim. Quando eu disse o sim, eis aqui o meu destino. Não tem jeito, cara. Me pergunta, vocês sabem aí, cara, é sufoco. Vê lá, não vi seu apóstolo lá, não passa guerra, não passa luta. Cara, vocês estão lá com uma área agora, um negócio gigante. É luta, meu amigo. Eu fico olhando de cá, porque eu sei o que é isso. Quando o pastor entra num negócio desse, é sem dormir, é pensando para como é que vai pagar a prestação, como é que vai não sei o quê, como é que vai não sei o quê. O cara, a pressão dele fica assim, igual Maria Fumaça pitando, amigo. É assim. Meu irmão, nós vamos ter descanso aonde? Vamos ter descanso no céu. Agora aqui é a hora de lutar o bom combate de Cristo. Nós temos a grande oportunidade e o grande privilégio, cara, de louvar a Deus, abrir a boca, tocar, de vir, ministrar, pregar o Evangelho em meio aos problemas, porque os anjos ficam olhando para a gente e falam assim, cara, eu queria estar no lugar desse cara, porque eles vivem num ambiente de plenitude e esplendor. Sabe o que é isso? Não tem problema. Anjo não tem problema, mas você e eu nós temos. É por isso que eles falam, cara, que sensação é essa de ter problema que não acaba mais e eles ainda estão louvando e adorando a Deus. Cara, isso é fantástico. Quando você para e vira essa chave na sua cabeça, você fala, cara, eu não vou perder tempo. Eu tenho que gastar minha vida todinha na presença de Deus. Ser um jovem na presença de Deus, pregar o Evangelho, aonde eu tiver. Se amanhã depois ele te colocar lá no tribunal, você com a capa preta de juiz, ali você vai dignificar o nome do Senhor Jesus. Te colocou dentro de um centro cirúrgico, você está lá operando, ali você está cumprindo o seu ID. Aonde você estiver, está na igreja, Deus te colocou no púlpito, cumpre o teu ID. Te mandou para as nações, cumpre o seu ID, mas entenda, o seu ID já chegou, o seu destino é agora. Querer ser bom em tudo é o primeiro passo para o seu fracasso. Não dá. Pastor, eu fico olhando o Cláudio Duarte, eu falo, cara, como é que esse cara faz isso? Porque eu não consigo fazer piada, nem em casa eu conto piada. Mas ele tem um dom de Deus, e ele usa isso. Nós temos aqui Janaína que tira risada de todo mundo, né? Quando prega. Isso é dela, cara. Não adianta eu querer usar a habilidade dela, ou usar a habilidade do Cláudio Duarte.
Eu não tenho a habilidade do apóstolo Joel. Eu sou eu, cara. E quando você entende, escute isso aqui, quando você entende que Deus, para o seu destino, Ele usa o seu design, cara. Ele usa o seu design emocional, o seu design psicológico, espiritual, sua personalidade, a sua persona, o jeito que você é, cara. Ele te usa assim. Foi assim com Pedro. Pedro era duro, Pedro era estranho, diz que ele era sanguíneo, que ele era altos e baixos, que ele era não sei o que, uma hora estava rindo, outra hora estava dando, sei lá, todo estranho. Mas, cara, como que Deus usou Pedro, cara? Você pode negar que Pedro foi uma coluna apostólica? Ninguém pode negar. Você pode, aí olha Paulo, inclusive os dois ainda bate de frente, cara, depois, porque design diferente. É um design diferente. Aí a gente olha o outro e fala, cara, esse cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Pô, ó, parabéns, cara. Eu acho chato fazer vídeo, porque eu estou com uma opção de temas para fazer vídeo. Aí, pastor, toda hora que eu vou fazer um vídeo, eu falo assim, pô, mas troço de vídeo é chato pra caramba. Por quê? Porque eu não sou do tempo do vídeo, cara. Eu sou do tempo que escrevia. Escrevia muito. Então não é o meu design. Aí nessa hora eu tenho que pensar, cara, eu vou fazer um esforço, mas Deus usa a gente com o design que a gente tem. O David Leonard, saiu uma pesquisa agora, o David Leonard é o evangelista com mais seguidores no mundo. É isso que saiu, pastor, foi? Mais seguidores no mundo. O David Leonard é pastor de igreja? É, gente? Não. O David Leonard, ele é o quê? É um evangelista. Eu acho até que ele é um evangelista. O evangelista para qual geração? Para a geração de agora. Ele conecta bem. Deus usa o design dele. Então eu vou ficar aqui, esse cara está isso. Não, cara, Deus usa ele, como usou Paulo, usou Pedro, como usou Filipe, diferente. Deus também quer usar você. Ele usa suas habilidades. Terceira, última pergunta. Vai trocar, meu filho? Obrigado, tá? Esse é aquele que você comprou para mim? Depois a gente conversa, tá? Amém. Primeira pergunta que eu me faço na arena do meu destino: quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a segunda pergunta que eu faço? Quais são as minhas habilidades? Quais habilidades que eu estou usando? E se você não sabe quais, relaxa. Tem coisa na vida do jovem que ainda existe uma janela vital. Isso quer dizer o seguinte: existe um tempo. Existe um termo na teologia sobre a revelação de Deus que fala sobre a revelação progressiva de Deus. Deus, ele se revela de forma progressiva. Quem viu a face de Deus aqui hoje? Ninguém viu. Você já viu a face de Jesus? Não. Paulo diz que nós o vemos como olhamos num espelho. Você precisa entender que algumas coisas da sua vida já chegaram, talvez você deixou passar, como eu deixei passar muitas na minha vida, e hoje eu falo, cara, que coisa que passou. Mas também aos 60 anos eu sei que existem coisas que Deus ainda vai revelar para mim. Você imagina você então na sua idade, como que Deus ainda vai revelar? Tenha calma. Existe algo dentro de você que você está com dúvida? Faz parte ter dúvida. Isso faz parte da vida. Ter angústia. Pastor, eu tenho uma angústia porque eu tenho dúvida sobre isso, tenho dúvida sobre esse projeto, tenho dúvida até de profissão. Claro, cara, as decisões importantes da nossa vida, claro que é natural a gente ter um frio na barriga. A gente tem um aperto no coração. Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? É natural. Vamos buscar a presença de Deus. Terceira, última pergunta. Qual tem sido a minha motivação? Esses caras, quando eles estavam na arena, eles só lutavam por uma motivação. Porque todo gladiador, ele era, na verdade, um escravo. E aquele que ganhava, ele se tornava livre. Ele lutava pela sua liberdade. A nossa motivação conta muito para nós cumprirmos o nosso destino. Eu posso ter a motivação, por exemplo, eu posso ser um pastor de igreja
que para mim o mais importante é fama, ou na minha profissão, aonde eu estiver, o que me motiva? É grana? É ser muito bem remunerado? É ser importante na cidade? Ser reconhecido? O que me motiva, cara? Essa pergunta a gente tem que fazer hoje para cumprir o nosso destino. O nosso id depende disso. Porque se você não estiver indo com a motivação certa, vai ser um fracasso. Mas se você estiver cumprindo o seu id com a motivação correta, pode ter certeza, Deus vai te abençoar da maneira certa e no tempo certo. Acredite nisso. Não pense que tudo é imediato, não vai ser. Mas se você tem a motivação certa, pode ter certeza, tudo vai dar certo. Nem todo influenciador é influente, e nem toda liderança é a referência. Eu digo isso por quê? Porque a gente vive num tempo em que muitos querem ser influencers. Quer dizer, ele quer ser uma influência. A gente vê isso, é o tempo que a gente vive. Porém, não quer dizer que eu sou uma influência, que eu sou influente. Eu posso muito bem fazer uma postagem, ter milhões de visualizações. Posso fazer algo que vai viralizar. Mas nem por isso eu serei uma pessoa de influência. Jesus, quando foi em Gadara, olha que lindo, cara. Agora eu já estou terminando, se vocês quiserem aqui fazer, eu quero fazer um apelo aqui. Pode fazer um arpista aqui para profetizar? Pode ir lá. Jesus, quando foi em Gadara, ele liberta um homem. Aquele homem, ele vivia entre os sepulcros. Aquele homem estava perdido, deveras endemoniado. Jesus vai em Gadara, meus pastores, para pregar o evangelho para uma pessoa. Uma pessoa. Ele atravessa o mar da Galileia, que na verdade é um lago, um grande lago, de 20 quilômetros de largura, 40 de extensão. Aquela tempestade, alguns dizem até que alguns que são mais assim, são mais proféticos, dizem, não, aquilo foi uma batalha espiritual enfrentada. Amém? Aí Jesus chega lá em Gadara para libertar um homem, uma alma. Jesus prega para ele é liberto, e Jesus, então voltando, ele diz, eu quero ir contigo. Aí Jesus diz para ele, não, fica e prega para os seus. Jesus falou assim, não, você não vai comigo. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que você precisa consertar antes de você ir. Vai lá, porque até hoje você andava nu de correntes no meio dos sepulcros. Você era uma vergonha nessa cidade. E aonde você foi uma vergonha, a partir de agora você vai ser um orgulho. Olha que lindo, gente. A partir de agora você vai ser luz no meio da escuridão. Mas eu quero ir contigo, não. Agora você volta para a sua família e seja luz lá na sua família. Você vai cumprir o id, não indo atrás de mim, não. Agora você vai e eu estarei com você. Olha como é que é bonito isso. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente tem que entender que a nossa motivação mudou. Porque um salvo, um levita, um ministro, o crente, a maior motivação que a gente tem é a motivação de Billy Graham, é a motivação de Paulo, fazer as boas obras, combater o bom combate. A maior motivação que a gente tem é pregar o Evangelho de Jesus. Você já sentiu alegria quando você chamou um amigo seu e ele veio no culto? Você já teve essa alegria? E ele fala, cara, eu vou no culto, aí como é que você fica? Felizão, cara. E quando ele vem no culto e vem à frente entregando a vida dele para Jesus? Aí festa. Você já teve essa alegria? Quanto nós temos aqui? Quantas pessoas? Temos aqui, sei lá, 100 e tantas pessoas. Você imagina cada culto vindo aqui 100 jovens, 200 jovens.
E daqui a pouco esses 200 viram 1.000 jovens. Depois viram 10.000. Quem pega essa palavra aí? Quem crê nessa palavra? Você crê mesmo? Mas se você crê mesmo, diga um amém aí. Quem acredita? Isso é cumprir o ID de Jesus. Aquilo que eu recebi é o que me motiva. Não é mais prata, não é ouro. Como Pedro disse, eu não tenho isso. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então a nossa motivação como igreja de Cristo, como gladiadores do Senhor, não é outra a não ser apresentá-lo, lutar por Ele, com Ele, em nome dEle. Eu termino essa palavra. Tem um hino aí, pastor? Eu vou chamar eles aqui. Se tiver um hino, você vai cantar. Aliás, um vozeirão, né, gente? Vozeirão, cara, vai lá em cima numa facilidade. Benção, ela também tem uma voz linda, pastora. Escute aqui. Quem conhece aqui Portas Abertas? É uma agência missionária. Portas Abertas trabalha com igrejas perseguidas no mundo. Especialmente, existe um lugar no mundo chamado Janela 1040, que é 10 graus por 40 graus de latitude, longitude, onde são os lugares mais fechados para o evangelho do mundo. Em nenhum desses países, ela contando, ela foi missionária lá, um missionário pregando o evangelho num lugar proibido foi preso. Nós temos notícia de muitos que estão presos hoje, nesse momento. Mas ela contou especialmente sobre esse missionário. Levaram ele para a prisão e foi passando o tempo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e ele continuava preso. Irmãos, chegou aos 10 anos e ele preso. E por que ele ficava preso? Não era só porque ele pregava o evangelho, porque além dele pregar o evangelho, na cadeia ele orava todo dia de joelhos. Todo dia ele orava de joelhos. Ele orava durante horas de joelho. E essa missionária falava que ele orava de joelho. E as autoridades diziam: vamos punir ele mais ainda, porque ele está nos desafiando. Ele quer nos humilhar. Então, quanto mais ele orar de joelho, mais tempo ele vai ficar preso. Se passaram 20 anos. Todo dia ele orava de joelhos. E ela contou então que deixaram o filho dele visitá-lo. A mulher não deixaram, mas o filho dele eles deixaram, com um propósito. O filho dele, desesperado com aquela situação do pai, falava: mãe, eu vou lá ver o pai e eu tenho uma palavra para dar para ele. Quando o pai foi preso, o filho tinha 6 meses de idade. O filho não tinha visto o pai. E quando chega lá, a cena que o filho viu o pai, prestem atenção. Porque esse pastor, esse missionário orava todo dia durante horas de joelho, eles fizeram uma trama, eles tiveram uma ideia macabra. Eles cavaram uma cova aonde cabia só o missionário de joelhos. Não dava para ele deitar, não dava para ficar em pé, porque era uma cova rasa, e se ele ficasse em pé ele morria, ele seria decapitado. Então ele ficou ali de joelhos durante 6 meses, de joelhos dentro daquela cova. As fezes eram tiradas de quando em quanto tempo, aqueles detritos, à medida que ficava insuportável, tirava por um motivo, e alimentavam ele de maneira que ele não morresse, mas de uma maneira que ele fosse muito torturado. Então ele ficou, logicamente, desnutrido, muitas doenças de pele e todas as outras que você imaginar. Ele ficou irreconhecível, a um ponto de, no final de 6 meses,
Quando tiraram ele para o filho ver, ele já não ficava mais de pé, porque ele não conseguia mais, não tinha mais como ficar de pé, porque como ele ficou, só ficava de joelhos agora. Ele ficou com aquele problema. E agora o filho chega para ele, e mais, ele perdeu a visão também. O filho vai visitar o pai. O pai ali de joelhos na cela. O filho chega, chora copiosamente olhando o pai naquela situação, porque ele pregava, ele era um pregador do evangelho, ele era um gladiador do Senhor, ele cumpria o seu destino. E o filho só fala uma coisa para o pai. Coração do filho, para ver o pai fora dali, ele diz assim: pai. Ele chega do lado do pai, o pai de joelhos, e diz: pai, nega a Jesus. Você sai daqui e depois você se acerta com Jesus. Você faz o seguinte, pai: você nega Jesus, você volta para casa e a gente faz um culto para ter um concerto com Jesus. Gente, e o pai ali de joelhos, o pai estava de joelhos, ouviu a voz do filho. Quando o filho diz: pai, nega a Jesus. E o pai ali, sem poder enxergar, sem poder falar direito, mas ele sussurra algo que você e eu conhecemos. Ele sussurrou uma estrofe de um hino que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia. Por causa desta oração, ele pegou mais 6 meses de prisão. E depois liberaram aquele homem. Sabe o que ele voltou a fazer? Ele voltou a pregar o evangelho de Jesus. Sabe por quê, pastores e meus jovens? Porque quando a gente aceita Jesus, o mundo para nós estragou. A gente não combina mais com o mundo, irmão. E a gente entende que o céu para nós é um lugar de descanso, não é um lugar de destino. A gente entende que o nosso destino é o aqui e agora, é pregar agora, é testemunhar agora, é ser um jovem profeta agora. Deus está levantando Samuels nessa geração. Deus está levantando novos Timóteos nessa geração. Deus está levantando novas Rutes. Está chamando para tocar no cetro do Senhor, para ser bênção, para ser luzeiros, faróis, para serem luz no mundo, sal nessa terra. Você jovem que ouviu essa palavra e entendeu que a sua arena do destino é o aqui e agora, é nesse mundo. E você que quer sair da plateia, você quer deixar de ser plateia, você quer deixar de ser problema, mas você hoje quer ser um gladiador, uma gladiadora do Senhor, um arauto, um ministro, um levita, um profeta. Levante-se sobre os seus pés nessa tarde, fique de pé e vamos ministrando. Deixa esse hino falar o seu coração. Eu recebi o meu chamado. Deixa eu te falar quando eu recebi o meu chamado. O dia que eu recebi o meu chamado, eu não entendi o que eu estava recebendo. Foi um retiro espiritual de carnaval. E foi um cara, pensa num cara que deu problema para pastor, foi eu. Dei trabalho para pastor. Família muito desconjuntada e tal, rebelde. Meu primeiro pastor então, ó, que está na glória. Nesse dia, um missionário americano pregou no retiro.
Eu acho que deve ter chegado nos ouvidos dele, ou foi de Deus mesmo, no final do dia. Geralmente o meu aniversário cai no período de carnaval, 14 de fevereiro. E eu estava fazendo aniversário lá no Retiro. E o missionário pega um livro, faz um dedicatório e me entrega. E ele diz para mim, eu estava fazendo 18 anos. Ele diz: Deus vai te fazer um pastor. Hoje você dá problema, mas amanhã você vai ser solução de problema. Você hoje dá trabalho para o seu pastor, amanhã você vai ser um pastor que vai ajudar jovens como você. E me entregou aquilo, eu não entendi, passaram-se anos. E um dia eu estava dando um seminário estudando, fazendo teologia, depois fui ordenado e estou aqui hoje. Temos jovens aqui, eu não sei se são muitos, mas você sabe que Deus tem chamado você. E eu estou falando para o ministério mesmo. Será que a gente tem um jovem aqui que Deus tem chamado para ministério pastoral? Será que Deus tem chamado um jovem aqui para missões? Ou missões transculturais? Ou missionário de impacto de cidade? Mas você tem sido chamado por Deus, você entende isso? O seu coração não se aguenta dentro de você, mas você está aí na vida, você está estudando, você está se preparando, continua. Mas você precisa reconhecer que você é alguém que Deus chamou para uma obra, de viver para ela e ser sustentado por ela. Eu quero então, nesse último momento, convidar você para vir aqui. Não sei se temos, mas a gente tem algum jovem aqui que recebeu esse chamado, sente no seu coração, vem aqui à frente aqui, vem aqui, vem aqui, temos aqui, ó, jovem, não sei se é para ser pastora, missionária, desculpa, é assim, olha aqui quanta gente, meu Deus, hein, é de um apelo assim que a gente, você tem sentido isso no coração? Pastor, eu sinto um negócio no meu coração para esse negócio de ministério, não entendo, não sei explicar, mas o púlpito me atrai. Quando eu vejo falar de missionário, eu fico, sabe? Porque ninguém, gente, cabeça de missionário ninguém entende, não queira entender. E eu vou te falar algo, eu nunca conheci um missionário, meus pastores, que não tenha recebido o chamado na juventude, e nem pastor. Acho que deve ter acontecido com vocês também. Cara, a juventude é a janela que Deus, da chamada de Deus. Se Deus te chamou, eu quero te dar um conselho: não resista. Porque Saulo era um cara que resistia, cara, à graça de Deus. E um dia ele foi para uma missão achando que estava fazendo certo. Jesus pegou ele no caminho, derrubou ele da montaria e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meus irmãos, meus jovens, a gente tem que escolher: ou a gente é problema ou a gente é solução, ou a gente é luz ou a gente é trevas. A gente tem que escolher. Todos aqui foram chamados para a salvação, mas eu creio que Deus chamou alguns para o ministério, para pregar o evangelho, para ir para dentro de um seminário estudar, para dentro de um seminário de missões e gastar sua vida talvez num país longe de casa, incompreendido pela família, mas está aqui. E eu creio que assim Deus vai fazendo a obra, chamando dentro os jovens. As maiores revoluções da história da humanidade, Deus fez contando com os jovens. Uma igreja que não tem jovens é uma igreja que está fadada à morte. Missões conta com jovens. Hoje eu louvo a Deus porque eu vejo pastores jovens. Eu amo quando vejo os pastores jovens, cheios de gás, músicos, levitas, o altar cheio de juventude, vibrando na presença de Deus.
Sabe o que isso quer dizer? Que a gente está no caminho certo. E Deus está usando a juventude, meu irmão, para salvar a sua casa, para salvar uma cidade, para salvar o Brasil, para salvar o mundo. Oh, que tarde maravilhosa! Que tarde maravilhosa! Olha quantos aqui estão entregando, entendendo, selando um pacto com Jesus. Todo mundo aqui tem certeza mesmo? Tem que ter certeza. Esse aqui já é pregador. Amém. Põe a mão no teu coração aí. Põe a mão aí. Diga assim: Senhor, nesta tarde eu reconheço o seu chamado em minha vida. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje eu não resisto mais à sua vontade. Diga: a partir de hoje eu quero cumprir o seu id por onde quer que eu for, a começar por minha família. Diga: Senhor Jesus, me ajuda, me capacita, Senhor, abra minha mente, me sustenta, Pai, e leva-me por caminhos que o Senhor já traçou para mim. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém, amém. O que eu posso ouvir da igreja nessa tarde aí? Um lindo aplauso, um lindo aplauso. Porque nessa tarde nós temos missionários, pastoras, pastores, ministros, ministras. Aleluia, aleluia. Obrigado. Ô Cris, tem que cuidar deles, hein? Eu tenho falado com o Cristino aqui. Deus tem dado um projeto para nós no coração, que se chama Projeto Timóteo. Cara, é muito legal, está crescendo a cada dia no meu coração, que é diferente de ABD, diferente de escola bíblica, diferente. É um projeto para formar pastores e pastoras de casa, cara, daqui para ir para as nações, talvez ir para outros estados, ir para outras cidades, mas começar aqui. Eu tive que fazer seminário longe, cara, aquela coisa toda. Antigamente você tinha que morar dentro do seminário. A gente tem que ter uma escola de profetas aqui, pastora, minhas pastoras. Olha quantas pastoras nós temos aqui. Gente, isso há uns anos atrás eu seria impossível, não daria para ter pastoras. Tem igrejas, pasmem, tem igrejas hoje na convenção sendo desligadas porque estão consagrando pastoras. Cara, isso não entra na nossa cabeça. Para cumprir o ID, Deus conta com você, jovem, homem, mulher. Tem que estar cheio do fogo do Espírito, rapaz. Tem lugares que não tem jeito, que tem que ir aquela pastora mesmo. Antigamente a missionária ia para o campo, ela pregava o Evangelho, ela ensinava a Bíblia. Aí estava lá, ela montava a congregação. Aí na hora de celebrar uma ceia, chamava o pastor lá de não sei de onde, tinha que ir de avião. Aí na hora de fazer um batismo, chama um pastor, tem só o pastor. Aí na hora de pastorear a igreja, não, tem que vir um pastor. Cara, graças a Deus, nós já rompemos isso para a glória de Jesus. Eu vejo aqui nos jovens pastores, eu conheço a juventude, e quando eles estão falando aqui, que eles estão postando um negocinho, eu já falo em casa: aí pastor, aí Simone, uma pastorinha nascendo aí, ó. Aí Simone, um pastorzinho nascendo aí, ó. Aí, ó, pregando na escola, fazendo rodinha de estudo bíblico, indo para a praça, entregando coraçãozinho. Isso é a maravilha de Deus, é a graça de Deus. Assim, meu irmão, como as águas cobrem toda a terra e o mar, a graça de Deus também quer cobrir a terra, através dos jovens, dos adolescentes. A minha geração daqui a pouco está dando tchau, e vocês estão chegando, e vocês têm que ser preparados. Mas eu peço a vocês, quando ficar meio desanimado, quando os adultos não compreenderem direito, entenda, faz parte, cara. Os adultos muitas vezes criticam
porque na verdade eles têm medo, e medo de perder vocês. Todo pai e toda mãe tem medo de perder um filho, como um pastor tem medo de perder um jovem, perder uma juventude, por medo. Mas vocês vão ensinar, gente. Depois me ensina o que é nuvem, me ensina o que é fazer uma foto no IA, na IA. Me ensina esse negócio. Vocês têm que ensinar a gente pegar. Antigamente a gente pegava vocês pela mão, e agora sabe como é que está a minha geração? Precisando de vocês pegarem na nossa mão, porque está causando distanciamento. Graças a Deus a nossa igreja aqui, ó, vocês têm um pastor aqui, cara, que eu sei, eu amo juventude. Sabe por quê, meus pastores? Eu dei trabalho para pastor, mas dou glória a Deus hoje que eu decidi dar trabalho para o diabo. E eu sei que você também vai dar muito trabalho para o inimigo. Vai sair daqui hoje profetizando poste. Você vai na pizzaria, você vai perguntar para o garçom: você já é de Jesus? Você vai em qualquer lugar que você for, você vai falar de Jesus. Só fala de Jesus, cara. Não fica falando de outra coisa também, não. Fala de Jesus. Não fala minha igreja, não. Fala de Jesus. Prega Jesus. E deixa o Espírito Santo fazer a obra. Ó, beijo no coração de vocês. Obrigado, tá? Cristina. Gente, nós vamos fazer uma parada de 10 minutos para um café. Quero fazer só um pedido a vocês. Comam lá atrás e joguem tudo no lixo, porque tinha café caído no chão e o piso escorrega. Então, quando cai no chão, chama alguém para poder ajudar a limpar, para poder não acontecer um acidente aqui dentro. Tá? E come lá no final mesmo, lá para trás, e joga os copinhos na lixeira, por favor. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you